Amigas e amigos, o sinal mais sintomático da rápida degradação da democracia brasileira com o golpe é o espaço que esses setores corrompidos do judiciário ocupam na mídia. A mídia põe tudo sob as suas asas e com isso os interesses das facções vão se revelando. Coisas que eu venho falando aqui não é de hoje, não é de agora, há muito tempo que eu venho martelando nisso. Agora, com o desenrolar do golpe e essa guerra de facções do golpe vão se comprovando, vão se mostrando exatamente como eu venho falando aqui, as negociatas das delações premiadas, as corrupções, os interesses de classes e etc, etc. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu tenho batido muito nisso, porque é um processo, não é questão de antever as coisas, mas por ter um mínimo de atenção na análise dos processos sociais, dos interesses de classes que estão envolvidos em todo esse processo. Agora, na posse da Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, substituindo o Rodrigo Janot, isso ficou mais uma vez de maneira absolutamente demonstrado. Sai o Rodrigo Janot, homem ligado a essa facção aí do Grupo Globo, entra a Raquel Dodge, que é ligada a essa outra facção aí do presidente golpista Michel Temer, do Gilmar Mendes, do jornal Estado de São Paulo, do Aécio Neves, E a mídia também tem várias manifestações aí hoje mostrando isso. Tem, por exemplo, as entrevistonas, as famosas entrevistonas dos jornalões, Tem uma no jornal Folha de São Paulo e outra no jornal Estado de São Paulo, que revelam muito claramente isso. No caso do jornal Estado de São Paulo, tem aí a procuradora da República, Samantha Chantal Dobrovolsky, que é coordenadora da Comissão Permanente de Assessoramento, Leniência e Colaboração Premiada, criada pelo Ministério Público Federal. Eu nem sabia que tinha uma coordenadora para cuidar das negociatas das delações premiadas. E ela diz que defende a elaboração de um manual de orientação para padronizar o uso desse recurso. Aí ela faz uma revelação aqui interessante para a gente analisar, que ela diz que o conteúdo da delação é difícil padronizar porque cada caso é um caso e as balizas mínimas já estão na lei. Não são as balizas mínimas, A lei baliza tudo, deveriam seguir a lei, ora, eles estão lá para quê? Qual é a função principal do Poder Judiciário, se não fazer com que a lei seja cumprida? A questão é outra, tem outra natureza. Tem uma natureza filosófica, sociológica. A lei é relativa, atende a interesses de classes e, consequentemente, eles podem manipular a lei de acordo com seus interesses. A lei que serve à elite, à direita, não serve para o povo e vice-versa. O Michel Temer, por exemplo, hoje na posse da Raquel Dodge, cansou de falar isso, o limite é a lei, tem que cumprir a lei, a democracia, não sei mais o quê. Agora, eles respeitaram a lei e a democracia quando eles fizeram aí o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff? Respeitaram a democracia quando eles deram o golpe? Vejam como as coisas são manipuladas. E a mídia faz muito isso. É aquela velha história, o Marx, o bom Karl Marx, sempre bom recorrer a ele, cientista, talvez o principal cientista social da história, que ele diz aqui, na lei os burgueses precisam dar-se uma expressão universal, principalmente enquanto dominam como classe. Interessante essa formulação. Tem também uma ironia do escritor norte-americano George Bernard Shaw, que ele falava lá de como eram tratados os negros, pelos racistas no sul dos Estados Unidos, que ele diz aqui, primeiro, reduziam os negros no mercado de trabalho à condição de engraxates. Depois concluíam que negro só serve mesmo para engraxar sapatos. Esta é a lei dessa turma aí. É interessante, tem aí, por exemplo, o ministro Sebastião Reis, que é do Supremo Tribunal de Justiça, que ele pôs o dedo na ferida nessas questões que eu venho falando aqui. É isso que eu acabei de dizer aqui, quer dizer, coisas que eu venho falando há muito tempo vão se revelando à medida que o tapete do golpe vai sendo levantado. Que ele diz aqui que há uma omissão das instituições em relação ao que ele classifica como vazamentos seletivos. Vazamentos seletivos é uma coisa antiga. Quantas vezes eu não comentei isso aqui? Descaradamente seletivos. Não só os vazamentos, a condução seletiva, as delações, como o Sérgio Moro conduz as delações. Que ele diz aqui, vejo o Ministério Público que prega e defende a tolerância zero, silenciando quando procedimento sigiloso é tornado público. O próprio Sérgio Moro foi o campeão de fazer isso. O telefonema da presidenta Dilma a ele, naquele episódio famoso, que todo mundo conhece aqui,
Ou seja, não tem respeito. Aliás, o Sérgio Moro apareceu aí na mídia, lá no estádio, né, em Curitiba, assistindo o jogo do Atlético Paranaense contra o Fluminense. Aí as manchetes dizem que ele foi disfarçado, um bonezinho vermelho, um óculos escuro. Agora tem uma hora que ele levanta, só ele, e alguém tira uma foto dele. Como ele chega no estádio, como ele vai no estádio, né? Isso as malandragens dessa turma aí, né? O marketing que eles fazem. É uma coisa muito descarada, né? Só precisa ser muito incauto para engolir esse tipo de coisa. Né? Mas voltando aqui ao caso do ministro Sebastião Reis, que ele diz que o Ministério Público e a polícia usam a imprensa, a mídia na verdade, com o intuito claro de criar pano de fundo favorável à acusação em processos e para defender projetos de lei absurdamente imorais, aproveitando-se da sanha acusatória que toma conta do país. Com isso, qualquer um que discorde dos órgãos de acusação é taxado como inimigo, cúmplice de bandido e favorável à corrupção. Isso eu venho falando aqui, não é de hoje. Essas pantomimas que eles fazem, essas 10 medidas contra a corrupção, por exemplo, do Deltan Dallagnol, daqueles boquirrotos corruptos, paus de galinheiro lá da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Aí o Sebastião Reis diz aqui também: hoje em dia é preciso mais coragem para absolver um inocente do que para tirar a liberdade de alguém. Essa é a síntese perfeita, né, do que é a politicagem, né? Tem um outro caso aqui também, que aí já é o caso de uma outra entrevistona, no caso aqui da Folha de São Paulo, que é o caso do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, né, esse aí que estava preso e tal, enfim, participou das negociatas do Rodrigo Janot a serviço do Grupo Globo, no caso JBS, né, que ele diz que o Janot fez acordo de delação, diz que o Janot tinha como objetivo, com aquele acordo de delação, de derrubar o presidente Michel Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge para substituí-lo no comando da Procuradoria-Geral da República. Eu falei isso aqui desde o primeiro dia, exatamente o que ele está falando aqui, eu falei aqui nos meus comentários. Aí, entre aspas, aqui, esse procurador disse assim: ele, Janot, contou que presenciou, não, ele, o procurador, contou que presenciou uma conversa em que Janot afirmou: a minha caneta pode não fazer meu sucessor, mas ainda tem tinta suficiente para que eu consiga vetar um nome. Ele tinha pressa e precisava derrubar o presidente. Claro, ele estava, falei isso aqui inúmeras vezes, que ele estava a serviço do Globo. Aliás, o Grupo Globo vem fazendo já uma pressão gigantesca em cima da nova Procuradora-Geral, porque ela vai ficar aí nesse jogo, né? Como é que ela vai se equilibrar entre as duas facções ainda é um ponto de interrogação. Agora que o Grupo Globo vai pular na jugular dela, já pulou, né? Não tem a menor dúvida. Na revista Época, por exemplo, porque o centro de tudo é Lava Jato. Lava Jato tem tudo. É Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, que essa imoralidade, essa indecência, que sem a Lava Jato eles caem tudo, desmontam todos, né? Toda a estrutura do golpe desmonta sem a Lava Jato. Essa corrupção gigantesca, essa operação de ocultação de corrupção, né, de perseguição política insana, infame, indecente, tudo isso que eu já venho falando aqui. Adjetivos e mais adjetivos não dariam conta de classificar exatamente o que é a Operação Lava Jato. Aí a revista Época, que é do Grupo Globo, diz que já faz uma pressão, dizendo que a Raquel Dodge ensaia uma aproximação com o Temer. Esse é um recado para ela, né? E que ela decidiu dar um prazo de 30 dias para a saída da atual equipe da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, nomeada pelo Rodrigo Janot, né? Isso aí eles vão bater essa pauta aí, vai ficar, e podem acompanhar que essa pauta vai ficar aí no Grupo Globo. Né, diz aqui que durante as eleições para a Procuradoria-Geral da República ela havia prometido fazer da operação uma prioridade, a Lava Jato, fazer da operação uma prioridade, que todos os integrantes da equipe de Janot estavam convidados a permanecer. Pressão aqui, né? Quer dizer, você não falou que iam ser convidados a permanecer, agora você vai pôr essa gente para fora? É isso, né? Como ela vai se equilibrar e como ela vai responder a esta pressão aí do Grupo Globo. A Folha vai no mesmo caminho, tem um editorialista aí também, um palpiteiro da Folha, chamado Reinaldo Turolo, né, que é da sucursal de Brasília, que ele escreve um artigo hoje. O título já é sugestivo, que ele diz: nova Procuradora-Geral, Dodge tem desafio de mudar sem afetar a Lava Jato. Quer dizer, não pode tocar na Lava Jato, senão desmonta o golpe, repito. Que ele diz aqui que ela assume com a intenção de mudar o estilo de condução da instituição e mostrar que não vai diminuir o ritmo da Lava Jato. Sem mexer na Lava Jato, sem, enfim, virar a Lava Jato do avesso, falar em combate à corrupção no Brasil não passa de piada, né? É isso que eu estou falando. A lei, né?
A serviço de quem a lei está? Né? Aí tem, para arrematar a coisa, 2 editoriais do jornal Estado de São Paulo, também absolutamente reveladores. O Estado de São Paulo está aqui do lado da facção a qual a Raquel Dodge está alinhada politicamente, pelo menos até agora, né? Nessa arrancada agora. Que um diz aqui que a irresponsável tentativa de criminalização generalizada da política, condenada nesse espaço na quarta-feira passada, em outro editorial que eles fizeram, ameaça a democracia e a liberdade, uma vez que nada substitui a política e os representantes do povo no papel de mediar os conflitos de interesse inevitavelmente existentes no seio da sociedade em benefício da preservação do interesse coletivo. Democracia é isso. Eu repito aqui, né? No caso lá do golpe, do impeachment fraudulento, a democracia, a política, né, não demonizar a política, não criminalizar a política, né, não valeu. Agora vale, né, que ele está defendendo aqui o golpista Michel Temer. Aí vem a resposta cabal em outro editorial, né, que fala do Lula. É isso, né? A lei, aquilo do Bernard Shaw, aquela frase, né, reduz o povo a engraxate e depois diz que o povo só serve para engraxar sapato. Reduzindo o Lula, aqui, esse outro editorial, do mesmo Estadão, que diz aqui, contra todas as evidências, um editorial absolutamente mentiroso, diz aqui que o visível nervosismo de Lula da Silva em seu mais recente depoimento ao juiz federal Sérgio Moro mostra que o ex-presidente parece saber que as inconfidências de Antônio Palocci é o novo demiurgo deles, da moralidade deles, esse vira-casaca, esse Joaquim Silvério dos Reis, Judas Iscariotes, mostra de Palocci... as inconfidências de Palocci, que foi seu ministro e braço direito. Mentira, o Lula já vinha criticando o Palocci desde, eu falei aqui, e ele falou também no depoimento do Sérgio Moro que ele não defendeu que a Dilma indicasse o Palocci na Casa Civil, né, que braço direito podem ser decisivas para mandá-lo para a cadeia. Palocci pode mandar o Lula para a cadeia. Palocci não foi o primeiro petista a apontar o dedo para Lula e acusá-lo de corrupção da grossa. Claro, teve vários aí, né, vira-casacas, comprados, corrompidos, né? A mídia tem esse poder econômico, né? A história está repleta, volto a dizer aqui, a história é repleta disso, Judas Iscariotes e Joaquim Silvério dos Reis. Mas em todas as outras ocasiões, as denúncias haviam sido feitas no âmbito interno do PT, e lá quem manda desde sempre é o demiurgo de Garanhuns. É isso, né? O PT não vale nada, né? Quem manda lá é o Lula e acabou. Aí diz, pela primeira vez Lula está sendo acusado por um petista de alto coturno fora daquela instância de Araque, que só existe para condenar os que ousam contrariar o chefão. Desta vez o juiz não é um sabujo de Lula, e sim um magistrado com disposição para levar em conta as provas que constam nos autos. As provas que constam nos autos. Eu não sei onde eles foram buscar essas provas. Por que é que não mostram as provas, já que eles dizem que tem provas? Eis porque Lula, sempre muito confiante, não consegue esconder o desconforto. Que desconforto? O Lula foi para cima do Sérgio Moro, desmontou completamente a farsa. Né? Enfim, aqui é a revelação disso que eu acabei de dizer aqui, interesses de classes e tal. Né? Eu escrevi um artigo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, uma carta aberta, na verdade, para aquela procuradora lá que o Lula chamou ela de querida, assim, ele chamou o Moro de querido também, é uma prática, um hábito antigo do Lula, e que o Sérgio Moro fala, eu peço que o senhor presidente chame de doutora ou senhora procuradora e tal, que revela, eu comento aqui nessa carta aberta, a essência de classe, o que é o Brasil, a complexidade do Brasil, como essa direita, essa elite, esses corruptos, Sérgio Moro e todo o espectro da Operação Lava Jato, veio o povo, veio o ex-presidente Lula, absolutamente revelado aqui nesse segundo editorial do jornal Estado de São Paulo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.